Bendito Deus, no nome de Jesus, estamos na presença do Senhor há mais de 3 horas buscando ao Senhor, engrandecendo o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, alcançamos a tua palavra e agora que a temos, ó Deus, queremos que ela faça, ó Deus, prosperar em nós vida e vida em abundância. E aqueles que assistirem esse vídeo tendo qualquer necessidade, meu Deus, que as suas necessidades sejam supridas pelo poder que há na oração, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Atos capítulo 12, versículos 6 e 11. Capítulo 12, versículo 6, diz assim: Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentar Pedro, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. Versículo 11. Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Glória a Deus, está em Atos capítulo 12, versículo 6 e versículo 11. E o título da nossa mensagem de hoje, da mensagem que Deus nos deu, é: Vista roupa, calce sandálias e coloque tua capa. Vista roupa, calce sandálias e coloque tua capa. Muito importante o que aconteceu. Sabemos que Pedro estava preso, mas a igreja não. A igreja não aceitava essa situação, né? E então a igreja se colocou em oração. Possivelmente na casa de Maria, a mãe de João Marcos, né? Ali estavam eles orando incessantemente. Mas vamos ver o quadro desta situação. Herodes, depois de matar a Tiago à espada, né, guarda ali para os judeus ao dia dos pães asmos, espera passar a Páscoa para então, né, oferecer Pedro em sacrifício. E a Bíblia diz que menos de 10 a 12 horas para isso acontecer. Na noite anterior, Pedro estava ali então dormindo. Pedro parece que não estava preocupado com a situação. Mesmo Tiago tendo morrido à espada, Pedro estava tranquilo. Ele tinha sono e sono pesado. E a Bíblia diz que Pedro estava ali dormindo entre 2 guardas. Possivelmente a sua mão direita algemada, acorrentada a um guarda, e a sua mão esquerda acorrentada a outro guarda. Os guardas estavam ali presos juntamente com Pedro, né, naquela cena terrível. Só que eles fizeram mais 2 guardas do lado de fora, de 7 guardas, né, 7 soldados em cada guarda. E ainda tinha um portão de ferro que dava para a rua. Então ali Pedro não escaparia, ninguém sairia, ninguém entraria sem ordem de Herodes, né? Aquele cruel Herodes. Bom, Pedro estava dormindo algemado no meio dos 2. Só que para aumentar a segurança, o que eles fazem? Tira as roupas de Pedro, deixa ele nu. Tira as sandálias dele, deixa os pés dele desprotegidos, ele não vai poder correr. E também tira a capa dele. Qual era a capa que eles tiraram de Pedro? Além de despir a Pedro, humilhando, porque não tem nada humilhante mais que uma pessoa ficar nu diante de outros soldados, né? Diante de outras pessoas. Ali estava Pedro mostrando a sua nudez, as suas sandálias, seus pés não tinham proteção alguma, né? E eles tiram então a capa de Pedro e colocam num canto. Que capa era aquela? A capa do apostolado, a capa do profeta, a capa do homem de Deus, a capa do pregador, a capa do operador de sinais e prodígios, a capa daquele que ressuscitou Tabita, daquele que levantou Enéas, né, do seu leito, a capa daquele que ganhador de almas, que ganhou Cornélio para Jesus, agora é tirada dele. Você é humilhado, maltratado, você é o pior dos bandidos, Pedro. É assim que Herodes te tem e nós te temos. E então Pedro estava ali, mas Pedro
estava vestido de santidade. Pedro estava vestido do Espírito Santo de Deus e a igreja lá orando. Vemos uma função linda da igreja: orar por aqueles que sofrem perseguições, por aqueles que são humilhados, por aqueles que estão nus diante da sociedade, aqueles que estão sofrendo injustiça. Esta é a função da igreja. A função da igreja não é se meter em política, como muitos pastores têm feito, perdendo a visão. A função da igreja não é ficar fazendo plataforma política para ninguém, não é ficar fazendo showzinho para esses cantorzinhos aí que só querem roubar dinheiro da igreja. A função da igreja é pregar a palavra de Deus, é orar, é ganhar almas para Jesus, é desenvolver o reino de Deus na terra, é alavancar o ensinamento da palavra. E é por isso que eu estou aqui há mais de 3 horas, graças a Deus, para te trazer esta palavra. E o que acontece? Então um clarão acontece ali, uma luz resplandecente, né? Mas a Pedro dormia tão pesado que ele não via a luz. Parece que Pedro não estava preocupado com nada. Ele se consolava em Deus, ele se confortava em Deus. Talvez Pedro estava dizendo: Jesus, estou quase chegando aí nos teus braços, a tua profecia, Jesus, irá se cumprir. Eu estou indo talvez para um lugar que eu não queira, que é para a morte, mas eu vou te encontrar, por isso eu durmo tranquilo. E a Bíblia diz que o salmista Davi disse assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Mesmo tendo guardas ali do lado, Pedro habitava em segurança em Deus. E ali estava Pedro, nu. E de repente essa luz resplandece. Mas o sono é tão pesado que o anjo precisa tocar na costela de Pedro e dizer: Pedro, levanta depressa. Não temos tempo a perder, Pedro. Levanta depressa. E Pedro, então, no levantar, as algemas caem. E as algemas caindo, as correntes caindo, deve haver barulho. Como estavam os guardas, eu não sei. Mas este era o movimento naquela cela. E o anjo diz para ele: veste-se, Pedro. Nu Deus não usa. Nu Deus não opera. Por isso que você vê um monte de nudez na igreja, porque esta é a vontade do diabo. Das meninas, das moças, das mulheres andarem de mini saia, dos homens andarem semi-nus e como mundanos dentro da igreja. Mas em nu Deus não opera, em nudez Deus não está. Isso é plano satanista com esses modismos que entram na igreja, e você precisa aprender isso. Você tem que se vestir bem, porque você é aquilo que você veste. Se a pessoa vestir o uniforme do Atlético ou do Cruzeiro ou de qualquer outro time no Brasil, ele vai ser chamado de flamenguista, de atleticano, porque ele é aquilo que ele está vestindo. Então, se você está nua, você está tentando mostrar um corpo de prostituta na rua para fazer propaganda do teu corpo. E isso não agrada a Deus. Deus não opera nisso. Mas os pastores cegos não falam sobre isso porque querem encher a sua igreja de pessoas e não de crentes em Senhor Jesus. Eu já disse isso antes. Então o anjo fala com Pedro: vista-se. Deus opera em pessoas vestidas decentemente. Segundo, calce as tuas sandálias. Pedro, você precisa cuidar da fundação que você tem. Você é homem de Deus e você tem a luz para os teus pés, que é a palavra de Deus. Ela te calça, ela te protege, ela é a lâmpada que você precisa ter nos teus pés para você pisar sempre firme em terreno sólido, Pedro, né? E a Bíblia diz que formosos são os pés daqueles que pregam a paz, que anunciam boas novas para Sião, dizendo: o teu Deus reina, Sião. E ali estava então Deus reinando na vida de Pedro e dizendo: calce as tuas sandálias. Mas não se esqueça de uma coisa muito importante, Pedro: você entrou aqui como criminoso, você entrou aqui como um bandido, como o pior dos bandidos, mas você nunca deixou de ser apóstolo, você nunca deixou de ser profeta, você nunca deixou de ser homem de Deus. Ninguém vai te tirar a capa que Deus colocou em você, a autoridade que Deus colocou em você. Muitos usam capinhas humanas, mas Deus te colocou a capa do sacerdócio, e você o será, e Deus irá te usar poderosamente. Vista, põe no teu lombo a tua capa e sai como profeta, como homem de Deus, da prisão do diabo
No nome de Jesus. Então Pedro sai com o anjo diz, segue-me. E é muito importante que você precisa seguir a palavra de Deus. Você precisa seguir a ordem de Deus para você ser bem sucedido nessa vida. Mas lá estava a igreja orando. Lá estava a igreja virando noite de oração, pedindo pela vida de Pedro, pedindo solução ao justo juiz. Nós não aceitamos Herodes, não aceitamos Satanás humilhar o povo de Deus. Deus traga a solução no nome de Jesus. Assim orava a igreja. E de repente Pedro vai seguindo e sai da cela, deixa os 2 soldados lá, talvez como mortos, sai ali da cela, passa a primeira guarda, né, de 7 soldados possivelmente, que eram 16 ao todo, 2 ficaram para trás, mais 7 então ali na frente, e ele passa tranquilo, e passa a segunda guarda, e chega então diante de um portão de ferro, que estava ali para a cidade, e o portão se abre automaticamente. Mas eu quero que você saiba que naquela época não existia portão automático, só lá no final do 1º século, que alguém lá no Egito, um Alexandre, tentou fazer a vapor e água, uma porta se abriu, mas não deram muita ênfase à ideia dele, e só em 1931 é que 2 irmãos então estabeleceram a primeira porta automática, e daí para frente, aeroportos e todos mais usam portas automáticas, mas não existia naquela época, mas Deus então deu a ideia de que a porta automática funciona, e aquele portão de ferro abre automaticamente. Pedro caminha então pela rua, e quando anda no primeiro bloco, na primeira quadra, o anjo se aparta dele, mas até então Pedro pensava que era uma visão e era um sonho, e quando o anjo se apartou, que ele se viu na rua, sacerdote, calçado, vestido, toda a providência de Deus por causa da oração da igreja. Aí Pedro então diz, não é um sonho, é uma realidade. Deus realmente enviou o seu anjo para me livrar da mão de Herodes e me livrar da morte na cruz, que esses judeus iam querer me jogar na cruz, como jogaram o meu Senhor Jesus. Eu quero te lembrar uma coisa, que Deus trabalha assim. Tem uma irmã do grupo, nosso grupo Rompendo em Fé, chamada Idalete, que diz que na casa dela, num local que ela foi morar, numa cidade, não tinha congregação. Então ela, tendo Jesus no coração, começou um culto de oração na casa dela. E daquele culto de oração saiu a congregação para a sua cidade, saiu mais congregações para outros bairros, para outras cidades. E Deus fez prosperar aquele culto na casa da irmã Idalete, aquele culto de oração. Quando a igreja ora, a igreja move os céus. Quando a igreja ora, a igreja perturba o trono de Deus. A igreja toca no trono da graça e o trono da graça move. Por isso que eu coloquei a mensagem que a oração traz os céus à terra. A oração traz o mover de Deus à terra. E Deus trabalha quando você ora. Mas o importante é você saber que toda a providência de Deus, você precisa ter atitudes, principalmente na vestimenta. Você que gosta de mostrar o seu corpo, gosta de expor o seu corpo, saiba que isso é do diabo, não é de Deus. Mulher bonita é mulher bem vestida, homem bonito é homem bem vestido. É por isso que os caras vão para academia, fazem uma musculação lá e começam a usar camisetinha regata ou andar sem camisa para mostrar a massa que adquiriram. Aquilo é podridão de mente. Quando você entra para nudez e para mostrar que você é alguém na vida, você está desfazendo da glória de Deus na tua vida e obedecendo aos planos do diabo, e Deus não quer isso para você. Então vista a roupa, calce sandálias e não se esqueça de colocar a capa que Deus colocou em você, porque a capa, a sua vestimenta, define quem você é diante de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te levante para orar, para buscar a Deus, para interceder pelos prisioneiros, pelos pobres, pelos famintos, pelos injustiçados, e saiba que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ganhe almas para Jesus, seja forte e seja sábio. Que Deus abençoe você e família, em nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, alegremente buscando a Deus. Siga comigo que você está aprendendo a Bíblia passo a passo, no nome de Jesus. Deus seja contigo, hoje e sempre. Amém.